Paz, irmão. Paz do Senhor, irmão. Vamos tirar lá. Paz do irmão, pode ficar à vontade. Fique tranquilo. Licença. Como Tá é que tá o aí? senhor? Paz, senhor. Vai. Estou bem, graças a Deus. Aí, né? Paz do Senhor. Fique à vontade. Obrigado. Sentar aqui um pouquinho. Só um pouquinho. É. Se quiser sentar mais pra ali, ó, o frio aí tá quietinho. Aqui. Aleluia. Louvado, agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos. É um momento de muita alegria, de muita felicidade, quando a gente se reúne para ouvir o que o nosso Pai Celestial tem para nos ensinar, né, irmãos? Porque a palavra diz, Jesus diz na palavra que nós sem Ele não somos nada. Que sem Ele nós nada podemos fazer. De bom, né? De bom é difícil. Agora, coisas ruins, erradas, que pode se fazer de qualquer jeito, sem instrutor para ensinar, aí faz, né? Mas quando Jesus diz que a gente sem Ele não pode fazer nada, é coisas boas, coisas corretas, coisas que o Pai se agrada, né? Então, por esse motivo, nós estamos aqui nessa noite para juntos ouvir a palavra do Senhor. O que nós vamos aprender nesta noite, porque nunca é demais. Nós temos, embora não é isso que acontece, irmãos, mas a gente tem que ouvir a palavra de Deus sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque a palavra de Deus, ela cria uma base verdadeira, uma base boa sobre as nossas vidas, né? Porque quando a gente ouve, a palavra diz que quando uma pessoa ouve a palavra assim, de vez em nunca, quando termina de ouvir a palavra, diz na palavra assim, Satanás chega e ó, tira. E tira fácil. Por quê? Porque não tem base. Não tem costume, sabe? Tudo aquilo que a gente sempre ouve, é difícil de esquecer. É difícil de alguém chegar e tirar. É verdade? Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas as pessoas, o ser humano, irmãos, ainda não entenderam. As pessoas ainda não entenderam que necessita da palavra de Deus. Porque a palavra diz, lâmpada para os vossos pés e luz para o vosso caminho é a minha palavra. É lâmpada para os pés e luz para o caminho. Quem anda com os pés iluminados e o caminho iluminado é difícil de errar. Muito difícil. Só se quiser, né? Mas é difícil. Mas a humanidade ainda não entendeu. Muitas das vezes busca quando está no sofrimento. Está vendo como o ser humano é hipócrita? Não dá ouvido para a palavra. Faz de conta que Deus não existe. Agora é só o cinto apertar, o deserto chegar, o sofrimento, que se lembram de Deus. Está vendo como o ser humano é hipócrita? E Deus sabe disso. E quem bem sabe é Ele. Quem bem sabe é Ele. Quem bem conhece esses filhinhos que Ele tem por dentro e por fora é Ele. Verdade. Ele sabe. Ele fica olhando dizendo, os hipócritas. Olha as hipócritas. Só se lembram de mim, só me chamam quando estão sem aguentar a pé mundana, a pé do inferno. Aí me chamam. Aí se lembram de mim. E aí ele diz que não está nem aí. Diz na palavra. Quando multiplicam as orações, porque não é assim, quando o deserto chega, né, que se lembra de orar. Quando o socorro não chega, aí dobra a oração, ora mais. E Deus diz na palavra que quando... Jesus diz na palavra que quando dobra as orações, Ele diz que não as ouve. Porque Ele não é obrigado a atender
Filho desobediente. Filho que não tá nem aí para ele. Só se lembra dele quando tá, ó, na peia. É verdade, irmãos? Os pais da terra, quando os filhos aprontam, que vem churumingando, chorando, que o pai sabe por que é que tá chorando, que é porque fez errado, porque não escutou o que o pai falou, o que é que o pai faz? Muitas vezes dá um cacete bom que é para tomar vergonha, né? Não é assim? Ou então diz, oxe, você voltou chorando? Por que você voltou? Vá de novo. Você está vindo agora? Vá de novo. Essa passagem aí fez eu lembrar essa semana. Eu estava mais meu irmão, a minha filha chegou de casa. Tomou benção o tio, mas a minha não tomou. Aleluia. Só foi a irmã tocar e eu lembrei. Aleluia. É, mas na hora da necessidade, sabe onde é que o papai está, né? Aleluia. Irmãos, a palavra que eu quero partilhar com os irmãos hoje, ela se encontra no Evangelho de João ou de Lucas, capítulo 6, verso 37. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 36. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 36. O título é O Sermão da Montanha. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhe uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Pois não se colhe figos dos espinheiros, nem se vindima uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, construiu uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha.
Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Aleluia. Irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, que eu olho para o povo, para as pessoas, como é que as pessoas querem viver. Querem viver? Não, vive, né? Assim, sabe? É como folha seca mesmo, a vida das pessoas. Como é folha seca? Como é que uma folha seca vai no meio da enxurrada? A água levando o vento. Como é a folha seca em meio um redemoinho? Isso. Misericórdia. É de uma loucura sem limite. E bem assim as pessoas. Irmãos, quando eu olho, oh Deus, eu também já vivi assim no passado, sem conhecimento, sem saber que existia essa maravilha, essa fonte de luz, essa fonte de vida, que é a palavra de Deus. Quando a pessoa vive sem conhecimento, a pessoa não lembra assim, não tem aquela certeza que Deus existe e que a gente é filho dele e que a gente precisa de conhecer ele, de ter intimidade com ele. Como é que filho vive sem ter intimidade com o pai? Hein, Molavo? E sem ele ninguém vive. Vive como uns bichos. Verdade. Com uma turma de ator aí, um desembestado, se acabando e acabando com tudo, porque é assim que o povo vive, que a humanidade vive. Sem ter conhecimento do Pai, sem conhecer as ordens do Pai, os ensinamentos, os mandamentos, as leis, os estatutos, não conhece nada. Aí vive do jeito que estão aí. É que eu fui criado por um pai. Quando eu estava pesado sem saber de nada, Aleluia. eu batendo a ele. Pai, Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui, essa leitura, o título é o Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? Aleluia. O Sermão da Montanha é um discurso central de Jesus. Um discurso central. É um discurso principal, um discurso muito valioso. É uma coisa, quando se fala central, não é uma coisa que está para ali, não. É central, é a base, é uma base, né? Central. Então, é um discurso de Jesus, onde ele compartilha princípios fundamentais. Princípios fundamentais é coisa muito boa, muito preciosa, muito valiosa. Fundamentais não é qualquer coisa. É sobre a vida cristã. Sobre a vida cristã. Como viver, como as pessoas viver a vida cristã. Porque tem a cristã e tem a mundana. Que as pessoas muitas das vezes, como tem a vida física e a vida espiritual. Aí tem a vida cristã. Coisa que as pessoas, a humanidade não vive quase. Alinhado com a vida cristã. Vive a vida mundana. Aí de todo jeito, com toda bagaceira, com toda injustiça, com todo atuísmo, tudo de ruim. E aqui é colar uma coisinha mais ou menos perdida por um meio que não resolve quase nada, né? Aleluia. O sermão aborda as bem-aventuranças. Jesus falava das bem-aventuranças. Felicidades. Felicidades é uma palavra tão maravilhosa, é coisa tão maravilhosa que está aqui, grifado. Felicidades. A lei e a graça. O amor aos inimigos, a oração, o jejum, a justiça, entre outros, tem muitos outros ensinamentos
que estão incluídos no discurso de Jesus. Então, o Sermão da Montanha, o que Jesus fazia no Sermão da Montanha era ensinar. Esse discurso que está falando aqui é ensinar. Ensinar para os discípulos, ensinar para a multidão que estivesse ali presente, quem estivesse por ali, ele ensinava e todo mundo estava ali para ouvir, né? Aleluia. Como diz aqui no Evangelho de Apocalipse, eu sempre gosto de frisar esse versículo porque ele chama a nossa atenção. Onde diz assim, Apocalipse 3, 22, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos. Quando a palavra fala, irmãos, quem tem ouvidos, está falando com toda a humanidade, porque todo mundo tem, né? Quem é que não tem ouvidos? Todo mundo tem. Então está falando, está envolvendo todo mundo, todo mundo. Não é um aqui, outro acolá e outro não. É todo mundo. Quem tem ouvidos, ouça. Preste atenção o que o Espírito diz às igrejas. O que está sendo falado, o que a palavra de Deus está falando nas igrejas. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É um momento, irmãos, muito especial na vida de quem tem o privilégio de ouvir, de estar presente. Porque tem pessoas que não estão nem aí, né? Quantas pessoas, irmãos, sabem que tem esse momento aqui, todo sábado, mas não se lembram. Não se lembra. A gente chama e as pessoas só desculpa, uma atrás da outra, um impedimento atrás do outro, um impedimento atrás do outro, descaso atrás do outro. Quanto isso, o tempo está passando e as pessoas perdem a oportunidade de aprender. Porque quando às vezes, irmão, as pessoas erram, não é nem tanto às vezes por quem quer, é que não sabe de nada. Porque quando a gente sabe, conhece, a gente tem a liberdade, tem o poder, a sabedoria de escolher entre uma ou duas coisas ou várias coisas. Quando a gente chega numa mesa na hora do almoço, pode ter 1000 pratos. A gente sabe escolher o que é que a gente quer, não sabe? Não, isso aí eu não quero não, isso aí eu não gosto não, isso aqui eu não posso comer, isso aqui eu gosto, mas não posso comer. Não, eu só posso comer isso, se serve almoço. E com a palavra de Deus não é diferente. Quando a pessoa conhece a palavra, dá ouvido para a palavra, porque tem que dar ouvido. Como ela está dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí a pessoa sabe entender, diferenciar o que está ali, que às vezes é maravilhoso, mas não presta. Nem tudo que é maravilhoso presta. Verdade. Nem tudo que aparenta ser muito bom presta. Não presta. E nessas é que as pessoas entram, e aí a palavra diz assim, que há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. O caminho de morte. Quantos já embarcaram em vidas que pareciam que estavam no céu, flutuando, e o fim já foi morte. O fim é morte, o fim é cadeia, o fim não é bom. Mas quando começou, não começou vendo uma coisa ruim, aparentava ser muito bom, né? É assim. Às vezes se juntam, um exemplo que eu lembrei aqui, se juntam uma turma de homens que vivem caminhando pelo caminho largo, que é o caminho da perdição, e ali eles vão arquitetar, planejar para fazer um assalto. Na mente deles, vai ser maravilha, vai ser bom, e arquiteta e planeja tudo direitinho, e se entrincheira de arma, e bota não sei quem para olhar, não sei quem para olhar, carro de fuga não sei para onde, carro de fuga não sei para onde, mas nem sempre dá certo. E no dia que não dá certo, a casa cai. A casa cai e cai feia, porque
quantas vezes ficam estirados, mortos no lugar, Pois é, velho. sangue jorrando, quantos deles saem se acabando por cima de tudo nos carros, tirando a vida de quem vai na rua sem ter nada a ver. Outros a polícia alcança, outros é baleado, vai para o hospital, no fim morre. E outros são levados para a cadeia. Verdade. No princípio não parecia que ia ser tão bom. O banco está cheio de dinheiro, nós vamos assaltar um saco, vamos levar um saco de dinheiro, vamos se dividir, vamos ficar tudo, ó. Engano. Engano. No fim. Não era dele, né? No fim, é coisa errada. Aleluia. Olha o que a palavra está dizendo aqui, irmãos. Essa palavra, ela é toda assim um pouco em forma de parábola. O que é parábola? É aquilo que vai falando de uma forma um pouco... Aqui tem versículos que é de forma um pouco discreta e a gente que pegue. A gente que vai pegando. Aqui, ó. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Olha o que a palavra está ensinando. Que a gente tem que ter misericórdia. De quê? Dos outros, uns dos outros. Deus é misericordioso. Deus é justo, mas Ele é misericordioso. Ele tem misericórdia. Tanto que Ele separa. Ele não suporta o pecado. Mas Ele sabe separar o pecado do pecador. Ele ama o pecador, mas Ele não suporta o pecado. Então Ele sabe separar. E muitas das vezes as pessoas, irmão, não sabem separar. Leva tudo no grosso. E a palavra está ensinando que nós temos que ser misericordiosos. Aleluia. E aí desce. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Está vendo? Como a palavra nos ensina, esse ensinamento aqui, ele ensina muito, é um ensinamento muito profundo. Não julgueis, ensinando a nós, não julgueis e não sereis julgados. Quando a pessoa não julga, também não é julgado. Verdade. Não condeneis e não sereis condenado. Aleluia. Dai e ser-vos a dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida que vos medirdes, também vos medirão de novo. Aqui, irmãos, é uma analogia que a palavra, aqui são tudo palavra de Jesus, é ensinamento dele. Quando está vermelho aqui na Bíblia, é diferenciado. É Jesus ensinando. Aí ele faz essa analogia na palavra com uma medida. Dai e ser-vos a dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Aí o que é que nós temos que ver, irmãos? Nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos, com o que nós medimos. Porque do mesmo jeito que nós medimos, nós vamos ser medidos. Do jeito que eu meço eu vou ser medida. Só que aqui é só uma analogia, não está na vida, na prática, não é medindo tipo um feijão, medir, cheio, transbordar, né? É na conversa, é no caráter, é como a gente trata uns aos outros. Cuidado com o que fala com os outros, com o que diz com os outros, com o que dá para os outros, porque dependendo, do mesmo jeito que você dá, é o mesmo jeito que você vai receber. Verdade. Percebe?
É o mesmo jeito que vai receber. Essa noite eu peguei a televisão, casamento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E disse-lhe uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não. Pode até guiar, só que não dá certo. Né? Eles saem os dois se batendo, mas não. Tá certo, Não cairão ambos na cova? E é o que acontece, né? Eles vão andando os dois ali, mas nenhum está servindo de guia para o outro. Porque nenhum vê. Ninguém vê. E onde cair, vai cair os dois. Porque dependendo por causa da situação não vê, quem não vê se agarra muito forte. E no que pega, está pegado. E onde um cair, o outro também vai cair. Aleluia. Glória a Deus. O discípulo não é superior ao seu mestre. Mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E não é verdade? Nunca o servente é superior ao pedreiro. Mas se ele for aprendendo, pode chegar um dia que ele fica igual. Fica igual, é verdade. Mas não, superior não, porque primeiro era o outro. Só que o aluno tem como ir aprendendo e chegar, ficar igual ao professor. E aqui Jesus está falando com o ser humano, né? Que o discípulo não é superior a seu mestre. Quer dizer, os discípulos não eram superior a ele. A gente não é superior a ele, ele não é mais do que ele. Mas todo aquele que for perfeito, aquele que lutar, aquele que procurar viver bem, que viver de forma correta, pode ser como seu mestre. E é isso que nós temos que ser, porque a palavra diz que nós temos que ser semelhante a ele. Porque quem é filho, de uma forma eu tenho que parecer com o pai, né? Aleluia. Glória a Deus. E aí segue dizendo aqui a palavra. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? O que esse versículo está falando, irmãos? E não é assim que o povo faz? O povo é cheio de defeitos. Isso aqui é falando de coisa errada. Aqui ele está corrigindo coisa errada. As pessoas cheias de defeito, a família cheia de defeito, a casa cheia de gente com defeito, mas os olhos só vê o defeito da casa do outro, o defeito dos filhos dos outros, o defeito do ciclano, do beltrano. E a casa cheia. A própria vida cheia de defeitos. Não enxerga, né? Deve enxergar. Não enxerga não. Aleluia. E como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu próprio olho? Quer dizer, tu vê, tu comenta sobre os defeitos dos outros e os teus. E aqui está falando, da forma que a palavra está falando, o defeito da pessoa que está vendo o argueiro no olho do outro, no dele tem uma trave, que é bem maior. Mas ele deixa de enxergar a situação dele para estar de olho na situação do outro. Em qualquer sentido. Em qualquer situação. O que a palavra está dizendo? Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Deixa a vida do teu irmão. Não dá combate, porque o que ele diz na palavra, que a gente tem que ajudar uns aos outros. E não chegar dando combate. O que tu quer se metendo? O que tu quer dando combate? O que tu quer falando? Porque o mandamento dele é que a gente tem que ajudar, chegar para ajudar.
Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Hipócrita. Olha aqui, a palavra de Deus é severa, porque o povo não presta atenção. O povo, quando estão passando do limite na descaração, nas vidas erradas, mundanas, dizem que Deus é amor. Ah, mas Deus é amor. E Deus é amor mesmo. E não é qualquer amor, não. É o amor verdadeiro. Mas eles esquecem que Deus também é justiça. E é justiça verdadeira. Justiça verdadeira. Olha que a palavra está aqui dizendo, ó. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque quando a pessoa tem a vida toda desconcertada, tem condição de consertar a vida de alguém? Se a própria está só no lixo? Não tem. Tem condições? Não tem. Por isso que a palavra está dizendo, tira o argueiro, tira a trave, conserta a tua vida, para poder tu ter condição de chegar lá e consertar a vida do outro. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque não há, repare, porque não há boa árvore que dê fruto bom, nem má árvore que dê bom fruto. Não tem como, irmão. A palavra é muito correta. Aqui ele está fazendo analogia da árvore, mas é falando com pessoas. Quem já viu uma pessoa que vive só para fazer o que não presta, uma vivência podre, tem como ter um fruto bom? Fazer alguma coisa que preste? Não faz. Se habitua numa vida medíocre, infeliz, se é de beber, só fala em bebida, se é de mentir, se não tiver mentindo está doente, tudo que vai falar tem que ter mentira pelo meio. Se é um vício de ser fofoqueiro, fofoqueira, se não tiver na fofoca, está faltando algo. Se é de prostituição, se é infeliz da prostituição, não tiver pelo meio, pode ter o que tiver, mas está faltando algo. E por causa dessa situação é que não sai coisa que preste daquela vida, daquele ser humano. Por quê? Porque vive envolvido com muita coisa ruim. E coisa ruim, do mesmo jeito que uma coisa boa puxa a outra, coisa ruim também puxa várias. Puxa várias. Glória a Olha o que a palavra está dizendo, que não pode, porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê fruto, bom fruto. E é verdade. Quando a árvore dá bom fruto, não tem como. Quando ela é boa, o fruto dela é bom e acabou. É como as pessoas. A pessoa pode ser simplesinho. A pessoa pode ninguém dar nada por ela. Que muitas das vezes as pessoas só enxergam é a malandragem, é os vilão, é os destruidor, porque são farofentos, porque são barulhentos, porque gostam de se aparecer e terminam de certa forma chamando a atenção dos outros, atraindo os outros. Não é assim? Então, é dessas árvores que Jesus está falando na palavra. Aleluia. E ele segue dizendo, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. E não é verdade? Como o ser humano também é conhecido pelos seus frutos, pela sua fama, ou boa ou ruim. É conhecido. Quantas vezes a gente vê, irmão, as pessoas falam em alguém e outro diz dali, aquilo, tu confia naquilo? E aí vai dizendo um monte de palavra feia, né? Como também tem outros que quando a pessoa aborda o nome,
fulano ou fulana, ali pode botar fé. Ali é direita, ali é direito. O que ela falar, o que ele falar, pode escrever. Árvore boa, dá fruto bom. Como a árvore ruim também só dá fruto ruim. Aleluia. E a gente conhece é pelos frutos mesmo. Não é pelas folhas. Você conhece uma árvore pelas folhas? Pode até conhecer, mas não tanto como o fruto. É porque o fruto come, né? Olha um pé de laranja e um pé de limão. Dependendo do tamanho do limão, do tamanho da laranja. Aliás, as folhas, pelas folhas. As folhas são muito parecidas. Só que quando a gente pega em um limão e pega numa laranja, até pelo tamanho, pelo cheiro, vai logo cheirar, já é diferente. A folha engana, mas o fruto não engana. Não engana, não tem como. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vindima uva dos abrolhos. E não é verdade? Não se chega num pé de laranja para colher um abacate ou um coco. Nunca. Colhe o próprio fruto. Se é laranjeira, vai colher laranja. Se é um pé de coqueiro, vai colher coco. E como também aqui chegando no ser humano, não se colhe coisa boa de quem só anda fazendo coisa ruim. De quem só anda pelo caminho do mal, não se colhe. Não se acha, nunca se acha uma coisa boa naquela pessoa, infelizmente. Está vendo que a palavra, o ensinamento de Jesus é todo bem disfarçadinho, fazendo analogia com árvore, com fruto, com isso, com aquilo, com trave, com argueiro, mas a palavra é direcionada no ser humano, é direto no ser humano. Aqui é um ensinamento maravilhoso com jeitinho. Onde foi que ninguém nunca viu se chamar a árvore de hipócrita? Se chama de hipócrita é gente. Porque é gente que é hipócrita. Aleluia. Glória a Deus. E segue a palavra dizendo: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Só tira o bem do coração o homem bom. Porque o homem ruim, do coração só sai o que é ruim. É a fonte. Aleluia. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Não tem como sair, ter uma coisa no coração e na boca sair outra. Às vezes sai, sabia? Que sai um comentário mascarado. Mas quando chama na verdade mesmo, não tem. Não tem. Tem outro lugar aqui na palavra que diz assim, que a gente deve falar, a boca falar o mesmo que está no coração. Quando a palavra diz assim, é porque as pessoas não fazem desse jeito. Tem outra forma de falar. Quantas vezes as pessoas estão com uma coisa muito ruim aqui guardada e para enganar, para atrair, para trapacear, outra pessoa fala uma coisa bem agradável para atrair, para outra pessoa confiar, para de alguma forma o trapaceiro tirar algum lucro. É o que mais acontece. Engana. Aí a pessoa ouve, a pessoa não tem entendimento, daqui a pouco confia um pouco, quando pensa que não, tá lá. Depois que pega, aí dominou. Aí dominou. Não foi assim que o amigo fez com o outro a semana passada? Que passou aí na televisão? Chamou ele para a casa dele para jogar dominó. Não é? Jogar aquilo que eles jogam agora assim?
Não, aquele de antes, que jogavam segurando nas duas mãos assim, que eu agora esqueci. Baralho. Videogame. Eu vi. E aí ele foi. E de lá ele chamou para ir no seu outro lugar, lá numa roça, no mato, disse que no negócio de uns frutos, que eu nem entendi direito, tirar uns frutos, e ele foi. E quando faz esses convites, não é com briga, não é com desaforo, é vamos lá, vamos lá. Só que a intenção maligna está dentro. Ele não disse, vamos lá naquele lugar, chega lá, eu quero lhe matar, eu quero lhe matar. Ele não disse isso. Foi atraindo o outro, foi chamando, foi atraindo até que chegou lá. Quando chegou lá, tirou uma peixeira debaixo da camisa e matou. Meu Deus do céu. Matou o amigo e largou lá. Largou lá. E voltou para casa com a cara cínica, que aí onde eu me ferve o sangue, é quando faz uma coisa dessa e volta para casa com a cara cínica e ainda vai ajudar a procurar. É complicado. Ainda vai ajudar a procurar. Os maridos, muitos, quando largam as mulheres, que depois, por alguma razão, querem matar, vamos marcar um encontro para a gente conversar sobre a pensão das crianças. Aí a mulher vai. Quando chega lá, eles matam. Mata a mulher, mata os filhos. Não foi assim que um fez? Um que eu estou me lembrando, e são tantos os que fazem. Atrai. Atrai como? Enganando. Do mesmo jeitinho que essa palavra está dizendo. Aleluia. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Aleluia. Só que tem vezes que dentro tem outra coisa. E a forma que Deus quer que o que a gente fale seja a mesma que está no coração. E o ser humano, por não ter conhecimento, por viver quase como uma espécie de monstro, age de outra forma. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor diz na palavra: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? É séria essa chamada aqui ou não é? Quer dizer, o que Jesus está dizendo na palavra? Vocês não escutam o que eu digo? Vocês não estão nem aí para os meus ensinamentos? Vocês não obedecem e fazem o que querem. Só que quando quebram a cara, vem churumingando. Vem pedindo socorro, vem dizendo que não está aguentando. E aí a hora que ele diz: e por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo? Porque se fizer o que Jesus manda, é outra vida, é diferente. O ser humano não quer, né, irmãos? Para começar, nem aprender quer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, acho que nem aí, Ivo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 31, diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe-vos também. Será que alguém, irmão Olavo, quer que alguém faça o mal para si? Não quer. Todo mundo gosta de ser bem tratado, gosta de ser bem recebido, gosta de ser bem remunerado, gosta de ser bem considerado, gosta de tudo bom. Já quanto para o próximo, qualquer coisa. E isso é injusto. É verdade. Quer dizer, eu quero tudo para mim. Eu quero ser bem tratada por todo mundo. Agora, quanto de mim para os outros, nem aí. E nem é assim que o ser humano faz. E a palavra diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam,
Da mesma maneira fazei-lhe-vos também. Que aí fica igual, né? Fica só a paz, só a bondade, só a felicidade. Mas não é assim que o ser humano faz. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra segue dizendo: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Está vendo como a palavra de Deus envolve todo mundo, qualquer um. Deus não faz distinção, é qualquer um, é o que quiser. Só pode não ser aquele que não quer. Porque o que não quer, ele não obriga. O que não quer, faça seu caminho, viva como quiser. Só que depois, quando receber os resultados, as consequências, onde é que vai se parar, o que vai tocar, não ache ruim. É verdade. Não é? Não ache ruim. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, tá vendo? E as observa. Porque, irmãos, tem que o que observar? Prestar atenção. Guardar. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com impacto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Olha a analogia. Olha a palavra aqui fazendo analogia com a casa. Toda casa que o dono vai construir e faz uma base de alicerce bem feita, como tem que ser, dificilmente ela vai ser derrubada, né? Não importa a enchente, não importa o vento, não importa o impacto. Ela é difícil de derrubar ela. Por quê? Porque ela está com o alicerce bem fundo sobre rocha. Porque não é largura de parede, não é altura de parede, é o alicerce que segura. E aí a analogia é com a casa, mas é falando com a gente, com o ser humano. Ele está dizendo o quê? Que quem ouve a palavra dele, observa, guarda, pratica, a vida vai se tornar como uma casa que é bem fixada, tem um alicerce bem feito. A casa tem um alicerce bem feito. E quem observa a palavra de Deus, guarda e pratica, vai viver a palavra, vai ter uma vida correta, vai ter uma vida com a base verdadeira, vai viver uma vida que não quer e não participa de coisa errada, abandona os maus caminhos, ou seja, vai viver uma vida justa e verdadeira. E aí o mal derruba como? Uma pessoa dessa. As confusões derruba como? Se a pessoa tem outro tipo de vida, não participa de meio ruim, não participa de vício, não participa de práticas erradas. Como é que vai ser tombada uma pessoa dessa? Não tem como, né? Irmãos, aí a gente volta para a vida do povo. Quantas vezes a gente vê essas pessoas aí? Porque o povo acha que vida boa, que vida correta é riqueza. Se fosse isso, a gente não via quantas pessoas ricas, que de tudo tem frota. Quando pensa que não, a polícia fecha e faz um terror maior do mundo, e a gente vê eles no chão jogado, a polícia pisada nas costas. Quando pensa que não chega em outros lugares, eles querem dar uma de valente. É pior. Quando eles inventam de querer receber a polícia no tiro, é pior. Porque aí a polícia deita mesmo, sem dó e sem piedade. Quantos são levados para os hospitais?
E devia não acontecer isso, porque eu sou rico, porque eu sou isso, aquilo. Mas é injusto, é de coisa errada. O que ele tem não é dele. Aí é aquela parede que você pode olhar, tá aquela parede mais linda do mundo, com a melhor tinta ou o melhor, como é que diz, piso, porcelanato, chega a estar brilhando. Só que se ela não tiver uma base embaixo, a base for falsa, no primeiro empurrão ela vai. Não importa a beleza. É que nem a vida desse povo. Está lá naquele maior luxo do mundo, mas é tudo errado, tudo ruim, tudo sujo, tudo desonesto, tudo muitas das vezes roubado. Muitas das vezes o que tem ali tem sangue no meio, matou quem tinha, tomou, roubou, levou. É a casa mal feita, é o alicerce falso. Já tem outros que nem se compara com a grandeza daquele, mas está ali, crescendo normalmente, devagar, com paciência, e nunca é atacado. Por quê? Porque o alicerce é verdadeiro. O alicerce é original. Não é verdade, irmãos? Aleluia. E a palavra segue dizendo aqui, o último versículo para encerrar. Mas o que ouve e não pratica, veja bem, ó, aqui falou de tudo, menos de gente. Só que aqui o final está fechando com gente. Ó, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com impacto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Está vendo? Verdade. É o que eu acabei de falar. Do povo que a gente aparentemente olha assim de misericórdia. Isso aqui é vida. Ou quanto luxo, ou quanta riqueza. Olha avião, olha os iates, olha os banhos, olha os passeios no mar, olha os resorts, olha o luxo, olha as joias, olha tudo. Quando pensa que não, cadeia. Quando pensa que não, é tirar da vida. É verdade. Você acaba num instante, né? Não tem tanto tempo aí que um vinha, mas ele trazia tanta joia cara dentro lá de umas coisas. Que misericórdia. E de um segundo para outro, ele bem despercebido, mas foi tanto tiro, que não sobrou nada. Por quê? Grandeza ilícita. Não era dele. Grandeza do maligno. Grandeza mal adquirida. É verdade? Aí as mansões sem alicerce. As grandezas, as casonas, os exageros sem alicerce. As construções enormes sem alicerce. Que muitas das vezes custa a vida. Outros custa a liberdade. Porque, irmãos, às vezes a pessoa pode não dar valor à liberdade, mas se vê preso, aí vai saber o quanto é valioso a liberdade. Da pessoa amanhecer o dia dentro de uma casa, rodar a chave e abrir, chegar ali, rodar a chave e abrir, e ir para onde quiser. E voltar na hora que quiser. É muito bom. É verdade. E pense aí ser empurrado por alguém sem querer, passa na primeira porta, passa na segunda porta, dependendo, ninguém sabe quantas portas, empurra lá dentro de um lugar e tranca. E fique aí. Para sair, ninguém sabe quando. Num ambiente ruim, num ambiente que a pessoa não tem liberdade para nada, misturado às vezes com outros pior, que são piores, sem ninguém se conhecer,
E ali amanhecendo e anoitecendo. Pensa aí, irmão, lá. Trancado. O senhor sai, tranca a porta, larga a chave dentro, que nem a semana passada, quando volta, chega lá, pinota igual gato. Pinota a primeira parede, pinota a segunda, e entra e está tudo certo. Por quê? Porque não está com sua liberdade. Já quem perde a liberdade não é assim. Fica dominado. E aí, dependendo do que tenha praticado, que caro custa adquirir essa liberdade novamente, né? Glória a Deus. E sem falar que passa por todo esse processo aqui na terra. Só que é de homens para homens. Mas o acerto de conta É com Deus. com o poderoso, de lá do alto, ainda não aconteceu. É verdade. E quando chegar essa hora? Que muitas das vezes as pessoas... É aí onde entra a misericórdia de Deus. Porque às vezes a pessoa pratica coisa desagradável, mas às vezes a pessoa se arrepende. Porque tem o arrependimento de verdade, que é o que Deus perdoa, e tem o arrependimento de cinismo, de farsa. Que tem muito. Tem muito arrependimento de mentira. Só de uma farsa para se dar bem. Que muitas das vezes entre as pessoas engana. Só não engana Deus, né? Deus não tem quem. Deus não engana. Agora, se houver um arrependimento de verdade, irmãos. Qual é o arrependimento de verdade? É aquele arrependimento que a pessoa se arrepende de coração, de verdade. E para provar que foi de verdade, muda de vida. Larga tudo que vivia de ruim e toma outro caminho. A ponto de todo mundo perceber. Quem aqui já nunca viu alguém dizer assim: rapaz, fulano mudou. Fulano era isso, era aquilo, fazia aquilo de ruim, mas fulano mudou. Graças a Deus, fulano mudou. É aí onde vem o arrependimento de verdade. E aí, quando a pessoa sai desse lado, que se arrepende de verdade, irmãos, quando se arrepende de uma coisa errada de verdade, não tem mais condição de ficar aqui. Passa para esse outro lado. É aí na hora que encontra aqui, ó. Porque só há um arrependimento de verdade se encontrar com aqui, ó. Aleluia. Está aberta, irmã? Glória a Deus. Se encontrar aqui e começar outra jornada. E lá e vai, e lá e vai, e lá e vai, e vai ouvindo. Daqui a pouco já está querendo o quê? Quantas vezes as pessoas ficam dentro da igreja e sendo feito o apelo, que eu não gosto nem de chamar de apelo. Eu gosto de chamar de convite especial. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Até que chega um dia que a pessoa vem. A pessoa vem. E vai. Daqui a pouco chega o dia que a pessoa está doida para se batizar. Doido para se batizar. E se batiza. E quando a pessoa chega a esse ponto, irmão, já está bem limpo, bem diferente. E aí onde a palavra diz que quando a pessoa desce as águas, aquela velha criatura é sepultada. E nasce nova criatura, com novos costumes, com uma nova vida. Aí é onde entra o perdão de Deus. É nova criatura. As coisas velhas, as coisas do analfabeto, do cego, da cega, que não tinha conhecimento, que andava em qualquer caminho, fazendo qualquer barbaridade, ficou para trás. Verdade. Aleluia. É que eu estou gripada. Que nada, irmã. Pode sentar aí. E segue uma nova vida. Só que muitas das vezes, às vezes a pessoa praticou coisas na vida que sobra as consequências. Estou gripada. Com Davi foi assim.
Com Davi foi assim. Davi ficou em casa, os outros foram para a guerra, Davi ficou em casa. Era rei, ficou em casa. Lá não sei aonde, não sei por onde, uma mulher, a mulher de um que estava na guerra. Lá, tomando banho não sei aonde, ele se achando, que nem muitas vezes, hoje o povo se acha, eu posso, eu sou esse, eu sou aquele, mandou chamar ela. Mandou chamar ela. E ela veio. Ele foi se deitar com ela, ela ficou grávida. Ela ficou grávida. Olha o que foi que Davi fez, irmãos. Quando eu escuto isso, eu fico assim achando de uma monstruosidade sem limite. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. Ele mandou chamar o marido, está aqui, ó, escrito. Ele mandou chamar o marido da mulher. Quando acabou, fez uma festa. E acho que foi na segunda noite, mandou ele dormir com ela. Ele disse que não ia dormir na casa dele não, porque enquanto os colegas dele estavam na guerra, ele em casa, de boa, ele não ia. No outro dia bolaram uma festa, embebedaram ele, Urias, que era o esposo da mulher. Aí Davi manda ele ir para casa. Ele disse que não ia não, mesmo bêbado. Ele foi, chegou lá, dormiu no pé da porta. Mesmo bêbado. Quando a pessoa é direito e acabou. Mesmo bêbado, ele dormia na porta. Quando Davi viu que não tinha jeito, ele fez um bilhete. Ele mandou ele de volta para a guerra e fez um bilhete. Dizendo para o que estava lá comandando a turma, que botasse Urias na linha de frente, para ele morrer. Porque ele achava que Urias morrendo, pronto, estava tudo certo. E a mulher tinha ficado grávida, era do finado e acabou a folia. Ele esqueceu de quem vê tudo. É muito triste quando a pessoa caminha da vida e esquece daquele que tudo vê. Dobra numa esquina e fazendo o que não presta. Dobra na outra fazendo o que não presta. Se está na frente se escondendo e fazendo o que não presta. Na hora que se tranca fazendo o que não presta. Só que tem um que vê a todo tempo. E aí foi que aconteceu. Urias voltou para lá com um bilhete na mão. Olha, Ivo. Você levou um bilhete na mão que o infeliz escreveu, mandando botar você na frente da guerra para ser morto. Urias levou e morreu. Aí Davi ficou, agora acabou o tempo ruim. Deus mandou um profeta na casa dele. Aí chegou lá, o profeta Natan disse assim: Ô Davi, foi contar uma história para ele. Tinha um homem que tinha tanta ovelha e tinha outro que só tinha uma ovelhinha. E de lá mais umas coisas que eu não me lembro. Após esse homem pegou a única ovelhinha do que só tinha uma e matou, sendo que ele tinha não sei quantos. Ele, muito do arrogante, disse assim: esse homem tem que ser morto. Aí o profeta Natan disse: esse homem é você. Você já tem tantas mulheres. E você ainda destruiu a mulher de Urias e ainda mandou matar ele. Aí ele desabou. Aí ele se acabou. Aí ele se jogou no chão. Aí ele arrancou todas as vestes de rei. E se cobriu de saco. Vestiu uns mulambos velhos. E aí pronto, acabou a graça. E aí foi aquele terror maior do mundo. E chorava, e se arrependeu, e doía, e doía, e doía. E pedia perdão a Deus. E foi lá e veio cá, e foi lá e veio cá. E foi lá e veio cá, e chorou. E foi aquele terror maior do mundo. E Deus perdoou. Os salmos, a maioria dos salmos é só ele pedindo perdão. É só ele se acabando.
porque fez uma coisa bárbara e ainda foi desmascarado. E aí, mas Deus perdoou Davi. Deus perdoou ele. Mas onde é que eu quero chegar? Ficou as consequências. Deus perdoou, disse, mas nunca a espada vai sair da tua casa. Se afastar da tua casa. E aí o couro comeu na casa de Davi. O filho que a mulher ganhou, que era dele, morreu. Morreu. Não teve jeito, morreu. Morreu, parece, eu acho que entre tudo foi 4. Parece que um irmão, um dos filhos dele estuprou uma irmã, não sei como foi. Olha, eu sei que foi uma verdadeira destruição. Irmão, coisa errada. É tão triste que mesmo Deus perdoando, mas ainda fica as consequências. Para a pessoa curtir. Então eu estou contando essa história de Davi, é que mesmo Deus perdoando, ficou as consequências, porque eu estava falando de quando a pessoa se batiza e quando sai, nova criatura é. E vai viver outra vida. Só que dependendo do que foi feito no passado, muitas das vezes ainda tem que curtir as consequências. É sério, irmão? Mas, irmãos, por que tudo isso? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Quem não tem conhecimento só faz mais o que é errado do que o que é certo. Mais o que é errado do que o que é certo. Que é por isso, irmãos, que a gente tem que estar aqui, ó. Infelizmente, as pessoas não querem, as pessoas não gostam. As pessoas hoje adotaram o quê? Elas não gostam da palavra verdadeira. Elas só gostam de um novo sistema que criaram por aí, estão criando. É palavra de fantasia, é palavra de prosperidade. Deita pobre e acorda rico. Hoje não tem nada, daqui a 2 dias está rico. Eu não sei o que é isso. Isso não existe. Isso é um sistema negativo que criaram. Ai, mas Edna, não é. Se não fosse, o escândalo não estava aí. Aonde? Dentro dos templos. Só se vê escândalo, ninguém para mais em lugar nenhum, ninguém acredita mais em ninguém. E é uma coisa tão falsa que as pessoas não acreditam em quem conhece, mas acredita em quem não conhece. Irmão, quem já viu se acreditar, se confiar em quem não conhece? Irmã Edna, como é isso? Explique. As pessoas... Quem é dali, que as pessoas conhecem, que está ali nos templos pregando todo dia, as pessoas não dão o menor valor. Agora, se convidar alguém do fim do mundo, que tem que pagar bem caro para vir, fica assim, ó. Todo mundo quer conhecer e o que aquela pessoa fala, todo mundo acredita. Quem já se viu, se não acreditar no que conhece, para acreditar no que não conhece? Não sabe como é a vida do fulano, não sabe como é a vida da fulana, não sabe se vive uma vida justa, se vive de forma correta, é um estranho, mas quando chega o povo, ó, por quê? Porque não tem base, porque não tem alicerce fundado na rocha, firme na rocha. É casa que qualquer vento enrola, leva, traz, derruba, engana, ainda fica batendo palma. Quem aguenta uma situação dessa? Aleluia. Mas é assim mesmo, irmãos. Nem Jesus obrigava. Ele não obrigava ninguém. Não obrigava. Quer? Vamos. Não quer? A palavra diz assim, você vai num local levar a palavra, lá receber a palavra, lá gostar da palavra, ótimo. Não gostaram, não receberam, não deram atenção, irmãos, diz na palavra, sai dali e sacode o chinelo, não leva nem a terra dali. Diz na palavra. Não quer? Larga lá. É assim que está aqui na palavra. Aleluia.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, fique de pé. Vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar, para Deus nos dar entendimento para nós guardar a palavra, para nós aprender a amar a palavra, viver a palavra, para que nosso Pai veja nós como uma casa, uma pessoa que edificou a casa sobre a rocha, né? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós já queremos te agradecer por esse momento de ensinamento, de aprendizado tão especial. Que o Senhor possa visitar cada um, que o Senhor venha visitar cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Abrindo o coração, transformando o coração, abrindo o entendimento, para que as pessoas possam, Pai, guardar a sua palavra no coração e viver a palavra, e praticar a palavra, ser um observador da palavra, como o Senhor falou aqui nessa palavra. Aleluia. Para que o Senhor possa olhar para nós e dizer que nós somos pessoas que edificam a nossa casa, a casa da vida sobre a rocha. Que venha a tempestade, que venha o vento, que venha a enchente e nós não sejamos abalados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora, Senhor, pelas pessoas que não conseguem chegar. Que o Senhor visite cada uma, que o Senhor toque no coração, transforme o coração de cada uma. Abra o entendimento de cada uma, Senhor. Que elas possam entender que viver sem o conhecimento da sua palavra, Senhor, é muito difícil. É muito difícil. Que o Senhor visite elas. Em nome de Jesus, Pai. Oro também nessa noite por essa cidade, Senhor. Toma conta dessa cidade de Cansanção. Deus, vem ser o general, que o Senhor seja o comandante dessa cidade para governar do seu jeito, Pai, e que todo o mal caia por terra, que todo levante das trevas, todo comando de Satanás seja destruído, seja queimado pelo fogo do Espírito Santo, que toda a moita do mal seja arrancada pelas raízes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, envia o teu exército, Pai. Acampa o teu exército nas saídas e nas entradas dessa cidade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro também, Senhor, nessa noite por esse ponto de pregação. Que o Senhor guarde, proteja e abençoe e ilumine. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Ensinamento maravilhoso. Graças a Deus. Que o Senhor dê a graça a todos vocês. Amém. De ter entendido a palavra. Amém. Glória E a guardar no coração. E praticando os poucos, porque Deus sabe quando a gente dá atenção para a palavra. Aí Ele abre o entendimento e a gente vai crescendo no conhecimento. Amém, irmãos? Amém. Levante Glória sua a Deus. mão, que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de cada um que vai dizer amém. 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 Glória a Deus. Aplauda o Senhor. E de hoje a outro, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Deus quiser. No fé em Jesus.